Salas de aulas lotadas, gritaria, agitação. Professores agindo estrategicamente para manter os alunos concentrados e interessados nos conteúdos. Bons tempos, né, minha filha? Pois é. Desde a declaração da pandemia, esse cenário habita as memórias de estudantes e professores. Deste quadro, que acabamos de descrever, segue o desafio dos educadores em manter a gurizada atenta e interessada nas aulas, agora realizadas de maneira remota. Uma realidade tão distante que parecia ser coisa de desenho animado. Ok, mas vamos voltar à realidade, que a bem da verdade não parece tão distante para muitos professores que precisaram descobrir ferramentas até então de domínio apenas da gurizada e dos famosos youtubers. E essa novidade que chegou para todos nós fica evidente até mesmo antes de iniciarmos as gravações. Os profs estão se virando nos 30. Assim tá bem bom. Eu trabalho há 16 anos na rede adventista e há mais de 11 anos no Colégio Adventista Marechal Rondon. E é a primeira vez que eu tive contato com este ensino chamado à distância. Nós aqui estamos utilizando uma outra nomenclatura, a gente está chamando de ensinos remotos, né, ou educação remota. É a primeira vez que eu e, com certeza, os meus colegas também, estamos tendo contato, então, com ferramentas à distância, a produção de vídeos, a produção de áudios, a produção de um conteúdo que vai ser assimilado sem a presença do professor, então você tem aí uma outra linguagem. O fato de ter que aprender a explicar alguma atividade sem a presença do aluno é uma outra linguagem. Nós, na nossa formação, nós não somos preparados a lidar, acho que nenhum de nós né? Preparado a lidar com uma pandemia ou com o fato de trabalhar em casa. Então, a gente não sabe, por exemplo, não é preparado para produzir vídeos, né, para editar vídeos. E essa é uma das dificuldades que está por trás de todo esse trabalho, a preparação e edição de vídeos. Mas o que eu entendo como fundamental nesse momento também, que tem auxiliado bastante o trabalho do professor, é a troca com os próprios colegas, né? Então, no momento em que eu tenho uma certa dificuldade, eu compartilho com o meu colega também tem essa dificuldade, já passou por essa dificuldade, então a gente vai conseguindo construir algo coletivamente, né? Eu tento olhar os youtubers, observar a linguagem deles, os posicionamentos, os recursos, só que somos nós com a nossa tecnologia, um notebook ali, um recurso aberto, né, para edição. Eles têm uma equipe por trás, né, os caras têm toda uma estrutura, então fica realmente desleal. Mas os créditos precisam ser dados. Eles estão se esforçando, bastante, criando cenários, utilizando adereços e até plataformas de interatividade para deixar o aprendizado cada vez mais próximo das práticas didáticas da sala de aula. Mas a nova experiência fora da sala de aula traz também a reflexão sobre de que forma essa nova maneira de ensinar e aprender garante que as competências, o aprendizado, não serão prejudicados, seja pela mudança, pelo excesso de recurso ou até mesmo pela falta deles. E é claro, quando dá tempo, esses dias mesmo eu fiz um vídeo em que eu consegui brincar comigo mesmo, ou seja, dupliquei a minha imagem, troquei de roupa, e é como se eu estivesse conversando comigo mesmo. Então, eu já vi que ali repercutiu, né? O Soro fazendo uns efeitos especiais e tal. Mal sabem eles que fiquei horas estudando para ver como é que eu conseguia encontrar aquela ferramenta. Mas, enfim, para nós também é um aprendizado, né? Mexer com equipamentos. Eu, no início, por exemplo, eu estava sofrendo para... Eu vou subir esse vídeo aonde? Eu vou transferir da máquina para o aparelho que eu vou editar de que jeito? Então, tudo isso deu uma ansiedade no início, né, para todos nós. Agora, confesso para você que a coisa já vai andando mais num certo ritmo. E aí a preocupação repousa exatamente na pergunta feita: como fazer para mantê-los atentos, para mantê-los interessados, uma vez que a gente não está próximo? E para mim ficou muito claro nessa experiência forçada que a gente está vivendo, que ainda o nosso aluno de ensino médio não está pronto
para um ensino à distância completo ou parcial, como algumas pessoas imaginam ser possível. Claro, eu trabalho numa instituição que hoje, em poucas semanas, ela passou a oferecer para os alunos uma plataforma digital de interatividade, fornecimento de vídeos, de avaliações. Então, eu sei que o suporte na instituição que eu trabalho não é dado a todas, e isso é um motivo de tristeza. Né? Eu gostaria que todos os alunos, independente de escola pública ou privada, tivessem todos os benefícios que os meus alunos têm. Alunos de ensino médio, eles vão ter que encontrar caminhos para evitar esse ano perdido. Então, o grande problema nesse momento, mesmo de alunos de instituições públicas que, de repente, não têm o mesmo suporte, eu não vejo tanto como o suporte escolar em si, mas a questão de entender que o momento é difícil e que ele vai ter que fazer um esforço a mais. E esse esforço a mais, muitas vezes, é encostar em alguém e pedir a senha do Wi-Fi e fazer aulas porque quer, porque ele entende que precisa. Olha, não estou indo na escola, minha escola não oferece, eu vou ter que fazer alguma coisa por mim. Obviamente que o ensino remoto ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens, né? A gente não consegue aferir ainda os impactos que elas vão ter. O que a gente pode ter certeza é que o ano de 2020 ele vai continuar, ele vai adentrar em 2021. Né? Isso a nossa coordenação tem repassado, o diálogo com os professores tem mostrado isso. Eu acredito que muitas competências, muitas habilidades poderiam sim ser melhor desenvolvidas e a gente vai ao longo do tempo adaptando ou tentando buscar a melhor forma para desenvolvê-las. Nós discutimos muitas vezes, falando, não, que o futuro é a tecnologia. Né? É ela que vem para nos colocar aí uma nova dinâmica e quem não se adaptar, né, vai acabar fora. E o crescimento das universidades com essa modalidade de ensino, né, à distância também. Só que daí o que o pessoal começou a perceber? Né? Começou a perceber a dificuldade na prática, né, dessa modalidade. E outra coisa, uma espécie de confusão, vamos dizer assim, na elaboração, porque educação à distância é uma coisa e professor, né, remoto é outra situação. Os desafios da educação não são de hoje. É uma histórica luta para ensinar e aprender dentro do compromisso de todo educador que sabe que é a educação que abre portas e transforma realidades. Esse novo desafio imposto pela pandemia, no entanto, deixou ainda mais claro para esses guerreiros das salas que nada substitui educação presencial e mais. A lição que 2020 nos deixará é valiosa. Exatamente entender que não é a melhor, mas é o momento. É importante demais que as famílias entendam que, obviamente, que o ideal era estarmos todos em sala de aula, mas esse ideal no momento não é possível. E pelo que a gente percebe em termos de saúde, não é nem recomendável agora. Então, quando nós temos um problema que não pode ser resolvido imediato, a gente tem que se adaptar. E nesta hora é fundamental que os pais responsáveis pelos alunos, quem tem sob sua responsabilidade um aluno, explique para esse aluno que ele não pode tornar a pandemia desculpa para deixar de crescer. E isso é muito sério, porque o tempo que nós estamos passando, ele é um tempo tão importante na quarentena quanto se estivéssemos na aula presencial. E qualquer prejuízo de aprendizado em virtude de um desinteresse, que depois vamos tentar culpar a própria quarentena, o único prejudicado é o próprio aluno. É continuar acreditando na educação, né? É continuar estudando da forma que conseguir, tendo ciência de que a gente passa por um ano que é totalmente atípico, que a gente vai trabalhar esse ano ainda em outros momentos, né, em outros tempos, né, e que o tempo de aprendizagem ele não é algo linear. Né, a gente vai sempre de forma abrupta, em ciclos, em voltas, mas assim a gente vai aprendendo. E importante nesse momento também é equivaler ou ter no mesmo patamar ainda mais a questão da educação com a saúde. É importante que a gente tenha consciência de que a gente precisa sim estudar, mas a gente precisa ter saúde para poder estudar, a gente precisa se cuidar, né? A gente precisa estar forte
de espírito, de mente, para que a gente possa aí sim poder estudar. Nossa experiência, vamos colocar assim, tem mostrado que a presença, que a troca, né? Nós, seres humanos, somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, né? E por mais que no mundo tecnológico nós tenhamos inúmeros recursos, né? Essa questão da nossa presença, ela é quase que insubstituível. Então, não vai substituir. Acredito eu, esperançoso também.